Tá ao vivo? Tá. Foi. A paz do Senhor a todos. A paz do Senhor a todos. Vamos estar começando mais uma live, mais um live entre irmãos, graças a Deus. Estamos hoje aí com a participação especial do nosso amigo, querido Anderson Muroi, que aceitou aí fazer essa live conosco. A paz do Senhor, Muroi, tudo bem com você? A paz do Senhor, tudo bem, graças a Deus. Para quem não conhece Muroi, ele é presbítero. Ele é presbítero da igreja, do ministério MEB. MEB? MEB. A gente fala MEB, mas é Missão Evangélica Bereana, né? Bereana. O pastor dele já participou com a gente, que é o pastor Inácio Pinto. Não sei se vocês acompanharam, da vez passada o pastor dele acompanhou. Ele é membro presbítero da igreja MEB, e também junto conosco está o meu irmão Cleverson Okada, que hoje ele não está muito afim de aparecer. Pai do Senhor, gente. Pai do Senhor a todos. Vamos chegando aí, dando aquela curtida já e compartilhada. Amém? Eu volto aqui a palavra. Amém. Seja bem-vindo a todos. Vão entrando online. Hoje vamos estar conversando por um tema muito interessante, sobre uma dúvida que eu tinha muito antes de eu ser cristão, ou antes de entender, que é a respeito de quem é Deus, o que é Deus, quem é Deus. Já parou para pensar quem que é Deus? Eu tinha dúvidas a respeito disso, e hoje eu pedi o presbítero Muroi para ele estar nos ajudando a responder algumas dessas perguntas, e ele aceitou de muito bom grado. Agradeço mais uma vez. Se você também tiver alguma dúvida, coloca aí no chat, nos comentários, coloque aí a respeito de algo. Na medida do possível, vamos estar ajudando aí, respondendo. A paz do Senhor, Beatriz, que é minha cunhada, é a esposa do Cleverson. Missionária Elisa Almeida, que é a esposa do nosso pastor Gilson. Pai do Senhor Jesus. Pastor Roberto Capa já participou da live com a gente também uma vez. Está sempre aí nos ajudando. Muito obrigado aí pelo apoio de todos. Então, curte, compartilhe, comente. O Facebook entende que isso é algo legal e ele abre essa live para mais pessoas poderem estar assistindo e estar se beneficiando, estar ouvindo a palavra. Então, faça aí, curta, compartilha e comente para nos ajudar. Queria passar a palavra aí para o irmão Anderson, para ele estar se apresentando, está dando um oi aí para quem não conhece ele, está falando seu nome, a igreja onde congrega, e aquilo que ele sentia aí. Amém. Primeiramente, eu quero agradecer a Deus por essa oportunidade e agradecer aos irmãos pelo convite. Senhor, na MEB Daito, na região de Kakegawa, onde nós estamos na direção de um trabalho para a honra e a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. A igreja, o nosso pastor presidente é o pastor Inácio, como já foi dito, né, pelo nosso irmão Diácono Gutierrez. E desde já eu trago a saudação de todos os irmãos da congregação ali de Daito. Amém. De todo o ministério também, na pessoa do nosso pastor presidente, pastor Inácio Costa Pinto. Amém? Os irmãos recebem? Amém. 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 No final da live, vou estar pedindo o irmão Anderson Muroi aí para poder estar deixando o endereço, nome da igreja, o telefone de contato, para quem quiser conhecer, para estar indo conhecendo. Pai do Senhor, Denis, um amigo nosso, de coração, já participou também da live. Fizemos uma live aí, Filho de Pastores, e ele participou junto com a gente. Na verdade, assim, né? Queria que ter sido mais intensa, fazer pergunta mais profunda, mas o tempo não deixou, não. Mas, Denis, quero você de novo aqui, participando com a gente, amém? Maria Sena Miyahara, boa noite, Maria, seja bem-vindo. É membro da nossa igreja lá. Pai glória do Senhor, a Deus. Maria, Deus abençoe. Amém. Esse tema, ele surgiu por uma devida pergunta que um dia eu me fiz quando eu estava lendo em Êxodo, capítulo 3, versículo 14. Vamos abrir a nossa Bíblia? Glória. Em Êxodo, capítulo 3, versículo 14. Para quem não sabe, Êxodo é o segundo livro da Bíblia,
Exatamente. Aí você abre o segundo livro, tem Gênesis, Êxodo, no capítulo 3, versículo 14. Eu vou estar lendo. Então disse Moisés a Deus: Eis que quando vier aos filhos de Israel. Não, desculpa, eu estava lendo o 3, é o 14. E disse Deus a Moisés: Eu sou o que sou. Disse mais: Assim dirás aos filhos de Israel: Eu sou, me enviou a vós. Me enviou a vós. Eu fiquei pensando, eu sou. Cara, isso é uma forma de dizer quem a pessoa é. O eu sou me enviou. Eu achei isso muito doido. Como que eu vou chegar assim para o Moroi? Vamos supor que eu chego para você, Moroi, e falo assim, ó, vai lá e diz para ele que o eu sou me enviou. Se a pessoa não tiver um conhecimento a respeito de quem é esse eu sou, ela vai ficar com umas anteninhas na cabeça, né? E quando eu estava lendo o livro de Êxodo, essa anteninha ficou na minha cabeça, né? Aí eu falei, poxa, o eu sou me enviou. Depois que eu terminar de ler a Bíblia, eu acho que eu vou entender quem é esse eu sou. Mas logo no começo do livro, acho que Deus está de brincadeira, cara. Deus está tirando com a cara de Moisés aí. Tava querendo botar Moisés na enrascada, né? Brincadeiras à parte. Então, eu achei um tema bacana para a gente estar podendo respondendo a respeito disso. Antes disso, Moroi, queria estar fazendo uma oração e eu pedi o Senhor para estar nos dando essa honra. Amém. A respeito de quem que orando, né, para Deus estar abençoando, estar conduzindo essa live, e estar falando no coração daquelas pessoas que estarão nos ouvindo. Amém? Amém? Você pode estar orando? Amém. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, queremos primeiramente te agradecer, ó Deus, por essa oportunidade que o Senhor nos concede, Senhor. Muito obrigado, de estarmos Deus. aqui reunidos, ó Pai, no teu nome, Senhor. Falando... Te pedir para que o Senhor, ó Deus, conduza esta live, Senhor, que o teu nome possa ser glorificado, que o Senhor continue abençoando a vida dos nossos irmãos, ó Pai, que se propuseram em estar fazendo esse canal, estar levando, meu Pai, a palavra do Senhor, meu Pai, ó Deus, e que eles possam prosperar em tudo, Senhor. E nessa noite, ó Deus, nós queremos te pedir no nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que o Senhor venha estar na direção de tudo, que o Senhor use a minha vida, ó Deus, para poder ajudar os nossos irmãos, meu Pai. Aqueles que têm dúvida, aqueles, ó Deus, que se porventura aprenderam de uma forma errada, que hoje, nessa noite, o Senhor possa, ó Deus, usar, usando a vida do diácono Gutierrez, também a vida do presbítero Cleverson, Senhor, para a glória do teu nome, Senhor. Nós estamos aqui reunidos no teu nome, Senhor. Nós não estamos aqui querendo esbanjar conhecimento. Muito pelo contrário, nós estamos aqui para aprender e crescermos juntos. É verdade. Deus. Então, ó Deus, de antemão nós te pedimos, precisamos da unção do teu Espírito Santo sobre as nossas vidas. Então, Senhor, use as nossas vidas no nome de Jesus. Amém. Amém? Amém. Amém. Antes de começar, eu queria dar boa noite para as pessoas que estão entrando agora. Seja bem-vindo a todos. Sinta-se à vontade em comentar e perguntar. Arlete Iqueda, seja bem-vindo, a paz do Senhor Jesus, boa noite. Márcia Silva Pires, ela é membro da nossa igreja, a paz do Senhor, minha Márcia. Missionária Rosângela Rezende, a paz do Senhor Jesus, está sempre conosco nos ajudando. E minha tia querida, tia Célia Alcada, mãe do Yukio, que hoje não pode estar com a gente, paz do Senhor Jesus. Mari Oganeco, eu já ouvi falar dessa Mari, já li esse nome. A paz do Senhor, Deus abençoe a vocês, a cada um que está entrando agora, se puder estar curtindo, compartilhando e comentando, vai estar nos ajudando a divulgar o nosso trabalho. Lendo esse texto, irmão, primeira pergunta, primeira dúvida que me surge, e disse Deus a Moisés, eu sou o que sou. Então, o próprio Deus, ele está se referindo dele em si, o eu sou. Sim. A pergunta é, o que é um Deus? Primeira pergunta que eu faço é, o que é um Deus? O que seria um Deus? O que atributo a pessoa teria que ter? Ou por que ela se dirige como Deus? O que seria, para quem não sabe o que é um Deus, ou para
pessoa que tem um conhecimento somente bem vago a respeito do que é um Deus, o que você define um Deus? Amém. Assim como a Bíblia, né? Nós vamos sempre usar a palavra, porque nós cremos na palavra. Amém? Amém. A Bíblia, a sã teologia, né? Que é a sã doutrina, vai explicar a respeito de Deus. É claro que nós não estamos aqui para dar uma definição concreta ou dissecar a personalidade de Deus, porque Deus é infinito, Deus é eterno. Seria impossível para nós, porque nós somos seres humanos limitados, finito, querer dar um parecer de um Deus todo-poderoso, né? Aqui eu já abro já para dizer que ele é um Deus que é eterno, criador. Então, para ser Deus, ele tem que ser eterno. Eterno, uma das qualidades. Aí nós vamos abordar mais para frente a respeito dos atributos de Deus. Então, né? se aparecer alguém ou Sim. algum Deus que não seja eterno ou que tenha um princípio, porque eterno é aquele que não tem princípio e nem fim, né? Sim, sim. Então, ele é um Deus com D minúsculo, né? Nós vamos aprender isso também, que a palavra Deus, na verdade, é um título, né? Porque, na verdade, Deus tem um nome. Nós vamos aprender. Então, na verdade, por isso que ele falou, eu sou, né? Aqui ele estava querendo mostrar para Moisés que ele é o que ele é. Ele não importa o seu título, né? Ele poderia se apresentar como Deus, mas ele preferiu falar eu sou. Então, na verdade, primeira coisa que nós temos que entender sobre um Deus. Deus, ele tem que ser eterno, ele criador, ele tem que ser infinito, ele tem que ter, pelo menos, a onipresença, a onipotência, né? E a onisciência, que é isso, os atributos naturais de Deus, né? E a sua soberania. Porque Deus, ele não deve favor para ninguém. Então, aí nós entendemos. Por isso que ele falou para Moisés, eu sou, te enviou. Pronto, resumindo é isso. E aí Moisés fica confuso e fala, mas como que eu vou chegar lá e falar? Entendeu? No versículo 15, depois, Moisés vai indagar, né? Mas, enfim, de começo eu defino Deus com esses atributos naturais, né? Depois nós temos os atributos morais dele também, a sua imutabilidade, seu amor, a sua bondade, a sua longanimidade, tudo isso faz parte dos atributos morais de Deus. A sua veracidade. Então, se aparecer algo eterno, ele pode se dizer que é Deus, sabe por quê? Porque eterno não digo, mas infinito, porque as pessoas dizem, algumas pessoas dizem, que eu não acredito, por uma razão lógica, que o universo é infinito, né? A gente não pode dizer que o universo seja um Deus. Porque existe esse negócio aí da força do universo, não digo religião, mas algumas pessoas que acreditam nessas coisas, né? Assim, por ponto de partida, eu não acredito que o universo seja infinito. Não, porque o universo ele teve que ser criado. Se nós olharmos lá em Gênesis, né, o primeiro capítulo, né, no versículo 1 diz que no princípio Deus criou os céus e a terra. Então, se houve início, tem a tendência de existir o fim. Por isso que eu falei que um dos primeiros atributos de Deus é a eternidade, é eterno. Mas aí se a gente for ver, o irmão Muroi, mas isso é um ponto de vista de quem acredita na Bíblia, né? Sim, claro. Alguém que não acredita na Bíblia, assim, alguém que não acredita na Bíblia, ele vai dizer que ele foi criado pelo Big Bang. De qualquer forma, teve uma criação, né? Mas você sabe que tudo isso são teorias, né? Sim. E se é teoria, então a gente não pode afirmar, né? Deus não. Deus, nós temos certeza que ele existe, por quê? Porque nós sentimos ele. Se nós abrirmos o nosso coração, se nós deixarmos o Espírito Santo operar na nossa vida, nós sentimos a presença de Deus. Entendeu? Então, Deus, ele não é um ser que não está presente, um ser que não exista, um ser que foi inventado. Porque como que você vai sentir algo que não existe? É a mesma coisa. Por exemplo, o vento nós sentimos ele, mas você não sabe onde ele está. Ele pode vir do lado, da frente, da direita, da esquerda,
mas você sabe que o vento está ali, porque você está sentindo a brisa bater em você. É a mesma coisa Deus. Eu não estou comparando Deus com o vento, tá, irmãos? Sim, Só estou sim. querendo para os irmãos entenderem que a pergunta que você me fez, se um leigo, né, uma pessoa que talvez tenha uma outra crença, como é que eles vão entender a respeito de Deus? Porque é simples, porque Deus, ele se relaciona. Nós vamos aprender um pouco também sobre isso. Amém. Amém? O presbítero, Sim. deixa eu fazer uma pergunta, por favor. Sim. Sobre o vento, Sim. a gente sabe que o vento a gente não pode ver, mas a gente sente. Sim. Certo. Só que a gente não tem como provar para as pessoas que a gente está sentindo o vento, porque isso é algo o pessoal. Eu estou sentindo. Sim. Mas a gente sabe que o vento existe porque a gente vê evidências. A gente vê lá a árvore balançando, a gente vê a onda do mar, coisas, né? Sim. Mas e no caso o de Deus, tem alguma evidência da existência de Deus? O que a gente pode ver que a gente pode acreditar? Acredito que Deus é impossível a gente provar, mas alguma evidência da existência de Deus? Amém. Obrigado pela pergunta. Amém. Boa pergunta. Romanos capítulo 1, versículo 20, deixa claro. Vamos ler esse texto para a gente entender. Amém. Que como é possível nós entender que existe um Deus. Romanos, né? A carta aos Romanos, o capítulo 1. Para quem não sabe, presbítero Muroi, ele tem doutorado na ETAD, né? Doutorado? Não tenho ainda não. A gente tá aí caminhando, né? Pelejando para terminar o médio ainda, mas estamos aí. Mas é tudo para a honra agora do nosso Senhor Jesus Cristo. Quero aproveitar esse tempinho aqui da parte do Senhor, irmã Rebeca, que sempre está aí com a gente. Pai do Senhor Jesus, irmã Rebeca. Irmã Márcia também deixou mais um comentário. Irmã Márcia, que gosta de falar muito na escola dominical, irmã Márcia, aqui é uma hora boa para você deixar uma pergunta aí. E o Pedro Amém. Peixoto, que é meu sobrinho. Amém. Então eu vou responder essa pergunta com as escrituras, amém? Diz assim, amém. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim como o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhece desde o princípio do mundo. Presbítero, Romanos 6, o quê? Romanos capítulo 1, versículo 20. 1,6. 1,20. 1,20. 1,20, né? Ok. Vou repetir de novo. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim como o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhece desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Então, aqui, o apóstolo Paulo escrevendo, ele deixa claro que Deus ele tem a se conhecer a qualquer homem, pela natureza e pela sua consciência também. Porque no versículo 19 fala, porquanto o que Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhe manifestou. Então, é indesculpável para o homem, quando o homem tenta dar desculpa para não entender que exista um Deus. Amém? E outra, um Deus que é infinito, um Deus que é onisciente, onipresente. E eu acredito que também Deus, ele é, como que se chama mesmo? A palavra, ele conhece a cada pessoa e ele tem a forma de se relacionar com a pessoa. Ele existe, ele consegue criar, ou ele sabe da forma de como fazer para a pessoa entender que existe um Deus. Então, sim, com certeza. É impossível. Eu digo que é impossível só alguém de coração duro assim mesmo, que não queira entender. Acho que é impossível a pessoa não entender que realmente Deus não existe. Mas sabe o que eu estava pensando? Sim, Você pode falar. Sabe o que eu estava pensando, amor? Sim. O universo, as pessoas falam que o universo é infinito, ou que fala que o universo é Deus, né? Só que tem gente que fala que o universo está se expandindo ou está se formando. Se ele fosse infinito, eu acho que ele não precisaria se expandir ou não precisaria se formar. Ele já seria completo, né? Sim. Não é? Deus é completo, né? Sim, mas eu entendo também na questão aí
aí a gente vai partir um pouco para física, química, essas Sim, partes que estudam sim. mais, né, Aham, essas coisas. Mas eu acredito que até isto, hoje, com toda a tecnologia que exista, com tudo que há, aham. ainda é desconhecido para o homem. É, O homem pior que ainda, é. ele não tem a capacidade, por mais que ele tente buscar recursos na tecnologia, em meios, em tudo, enfim, satélite e outras coisas, naves espaciais, enfim. Mas nada disso ainda conseguiu atingir um êxito para eles poderem afirmar alguma coisa. No meu Uhum, entender, ainda, para o homem natural como nós, isso é uhum. coisa ainda que eles estão caminhando no escuro. Sim. E muitos deles realmente sabem disso. Só Uhum. que eles, Não por quer dar o braço a orgulho, torcer, né? exatamente, essa é a palavra que eu ia usar. Eles, por orgulho, eles não querem reconhecer que eles são limitados. E muitos Uhum, estão querendo ser Deus, na verdade. uhum. E a gente sabe que isso é um grande perigo, É. porque os irmãos lembram muito bem Torre de Babel. quando, exatamente, quando houve a Uhum, primeira confusão, né, que a uhum. Bíblia registra ali no livro de 10, Gênesis, né? 10, eu acho. isso, Acho que foi Gênesis 10. 10, isso, quando o homem, Nimrod, né, um homem da Uhum, época, um homem muito inteligente, um homem que tinha forças para fazer as coisas, ele quis fazer uma torre e ele falou, vamos alcançar o céu. E aí uhum, Deus desceu e confundiu eles. Então, por que que hoje a humanidade está confusa? Com tudo isso está acontecendo, aproveitando isso também, é bom a gente falar da uhum. atualidade. É, Por é. que que os homens estão confusos? Por que que os homens não querem reconhecer a Deus? Por que que os Uhum, homens não querem buscar os recursos diante de Deus? Porque muitos deles, se eles fizerem isso, eles vão ter que reconhecer que eles são limitados. E uhum, fazendo isso, vai escandalizar tudo que eles fizeram até então, uhum, infelizmente. uhum. É, é. Entendeu? Presbítero, Então, sim. sim, sim, não, pode concluir, por favor. Então, muitos deles estão com esses pensamentos. E foi isso que o diácono falou. Eles endurecem o coração e eles não querem reconhecer a Deus. Mas o juízo de Deus vai chegar uma hora para eles. É, Amém? infelizmente. Se eles não se arrependerem, porque a salvação, nós entendemos que Deus estendeu a salvação para todos os homens através do Uhum. seu Filho Jesus Cristo. Mas para que isso aconteça, o homem tem que receber Jesus como único e Salvador e entregar sua vida. Uhum. Amém? Deixa eu Amém. ouvir Amém. o presbítero Cleverson, por Cleverson. favor. Sim. O presbítero, Sim, a gente sabe que é impossível de a gente provar sim, materialmente a existência de Deus. E a gente sabe que quem convence é o Espírito Santo. sim. Mas Amém. como que a gente falaria para um ateu sobre Deus? Como que a gente Convenceria chegaria? ele que Deus existe? Quem que Convence ao convence Espírito o Santo. Espírito Santo? Mas assim, o que a gente Argumento? falaria Sim, olha, é. Deus existe por causa disso, ou não sei. Como que o senhor falaria para um ateu sobre Deus? Amém. Boa pergunta. Obrigado mais uma vez. Nesse caso, a gente tem que seguir o que as Escrituras mandam, né? Sim, Ali na própria carta de Romanos, depois no capítulo 10, ele fala assim, como pregarão, né, se não forem enviados? E como ouvirão, né, se não há quem pregue? Então, a nossa função é de pregar a palavra. Nós, como servos do Senhor, nós temos que pregar a palavra para toda criatura. Esse é o mandamento. Jesus falou, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado, esse será salvo. Mas quem não crê e não for batizado, esse já está condenado. sim, Então, nós temos que cumprir o ID do nosso Senhor Jesus Cristo pregando o evangelho, falando das boas novas de salvação. Agora, que nem o presbítero me antecedeu e falou, quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo de Deus. A nossa função é pregar o evangelho. Agora, sim, as evidências, isso as pessoas vão ver também na nossa vida, no nosso cotidiano. sim. Porque tem muitas pessoas que pregam o evangelho, mas não vivem o evangelho. Então, isso traz uma grande confusão, principalmente para as Nossa, eu nunca parei para pessoas, pensar nisso. É verdade, né? sim, principalmente para as pessoas que não conhecem a Deus. Porque
nós estamos estudando, o nosso pastor está dando um estudo muito bom sobre o comportamento do crente, né? Uhum. Então, nós somos a estrutura, o edifício, né? Que as pessoas veem, né? Cristo é o fundamento, né? E a palavra é a base. Então, o que as pessoas vão ver? Como que as pessoas vão ver Cristo? É na nossa vida, é no nosso cotidiano, no nosso agir, no nosso falar. E aí, isso vai identificar que existe um Deus. Sim. E se você vê muitos testemunhos que nós vemos de pessoas que antes da conversão faziam isso, faziam aquilo, e hoje elas são uma bênção na mão de Deus. E isso traz um impacto muito grande para as pessoas que ainda não conhecem a Deus, não aceitavam a Cristo, porque ela consegue ver a transformação. Recentemente eu vi um testemunho, né, que a gente conheceu, uma moça, ela é lésbica e agora ela está na igreja servindo a Deus. Então tudo isso, então você vê, agora as pessoas lá de fora, elas vão entender que existe um Deus, porque isso não é uma coisa natural, não é uma coisa normal, ninguém consegue se libertar por si mesmo. Entendeu? Pessoas que às vezes eram bandidos, pessoas que traficavam, pessoas que faziam coisas erradas. No nosso caso aqui no Japão, esse índice é muito pouco, né? Porque aqui o Japão é um país mais... Mas se você for no Brasil, nas igrejas, tá cheio disso. Ex-travestis, ex-homossexual, né? Ex-lésbica, ex-assassino, e, enfim, diversos tipos, né? E eles estão ali servindo a Deus agora, fazendo a obra do Senhor. E a vida delas está mudada. A palavra dele transforma, né? Transforma, porque quando as pessoas lá de fora vê realmente que houve uma conversão genuína, elas vão saber que existe um Deus. É impossível, porque o Espírito Santo vai testificar no coração delas que existe um Deus verdadeiro. Olha aí, olha aí, olha aí. Olha o comentário aí, presbítero. Sim. Você é a prova disso né, presbítero Anderson Muroi? É a esposa aí, ó. Puxando o saco. Aí, ó. Não, na verdade, antes da minha conversão, é até bom, já que ela citou isso, né? Para que os irmãos saibam um pouco do meu testemunho. Eu era metaleiro, eu vivia no mundo aí, servindo ao inimigo, ouvindo rock pesado, tinha o cabelo comprido. Inclusive, foi até bom ela ter citado isso, o pastor Samuel... Presta atenção. Não, pode continuar. Eu ia fazer uma piada com o senhor. Não, pode fazer, eu não ligo. O pastor Samuel, acho que em 2008, se eu não me engano, quando veio aquela crise, eu estava indo para ir para o Brasil, né? E aí ele foi lá em casa recolher o resto das coisas que tinha, que ele trabalha com o Isaac, e ele profetizou na minha vida, ele falou, não, Deus vai te abençoar, Deus vai te ajudar, e, enfim. E aí depois de muito tempo conversando com ele é meu amigo, inclusive uma saudação para ele, ele falou para mim assim que ele orou muito por mim. Então, veja aí, como que Deus pode transformar um homem. E hoje, eu estou servindo a Deus, eu tenho certeza que aquilo que eu tenho feito para Deus tem impactado vidas, porque as pessoas veem mudança nisso. E elas sabem que existe um Deus. Amém? Através do seu testemunho, né? Sim. A paz do Senhor, outros, né? Sim. A paz do Senhor a todos. Seja bem-vindo. Vocês estão entrando agora. O pastor Massal Takayama está sempre aí com a gente. Também é uma prova viva de que Deus existe. Ele era um desses traficantes aí que o senhor está falando. Então, ele era um deles que Deus resgatou. Franciene Borges, a paz do Senhor. A esposa do pastor Massal, pastora Rosélia Takayama, paz do Senhor. Pastor Deni Reva, paz do Senhor Jesus. Jefferson Correia, oi, a paz do Senhor. A esposa do presbítero, Adriana Moroi, e o pastor Alex, que eu estou já acertando aí com ele para ver se ele não participa de uma live aqui com a gente. A paz do Senhor, pastor Alex. Conhece ele, pastor Alex? Conheço. Conhece? Ele está negociando aí. Amém. Aí, a gente vendo esse texto, Deus fala assim, o eu sou o que sou. Ele não coloca o nome em si mesmo. Sim. Nas escrituras sagradas, na Bíblia, existe o nome desse Deus que nós servimos? Porque existe. O eu sou não é um nome, né? O eu sou não é um nome. Sim, aqui no caso, quando Deus se abordou dessa forma para Moisés, ele queria encorajar Moisés, né? Sim. Porque se você vê uns versículos antes, é sempre bom a gente olhar o contexto.
Uhum. Moisés, ele estava se negando a cumprir o chamado. Sim, sim. E aí, quando Tá com Moisés... medo, né? Sim, com medo, com certeza. Ainda mais do que Uhum. ele tinha feito ali, né? É. E aí, quando Deus, ele fala, você vai e diga, né, que o Senhor te enviou, mas aí ele indaga, mas quem é o Senhor, né? Se você olhar um pouquinho antes, né? E aí Uhum. ele usa esse termo, eu sou. Mas existe, né, os historiadores, né, que comprovam isso, e se nós pesquisarmos, nós podemos achar muitas provas concretas disso, do nome Uhum. verdadeiro de Deus. No início, Uhum. eles tinham até um pouco de receio de pronunciar, porque o nome apareceu em hebraico, né? Porque as escrituras foram escritas primeiramente na língua hebraica. E Uhum. aí aparece o Yahvé, só que os hebreus, eles não conseguiam pronunciar uma das letras ali. Então eles Uhum. ficavam com medo de pronunciar o Deus, levando para os 10 mandamentos, né? Não usará o nome de Deus em vão. E aí o que eles fizeram? Durante muito tempo eles guardavam esse segredo oculto, que eles não pronunciavam o nome de Deus da forma certa por causa de uma vogal que não tinha. Só que o nome de Deus agora, para nós, é conhecido como Yahvé, na língua hebraica, na língua original, Yahvé, ou Javé, só que na nossa tradução vai cair como Jeová. Jeová. Jeová, Jeová. entendeu? Esse é o Deus Pai. Nós cremos no Deus Trino, amém? Nós cremos no Deus Trino, que é Sim. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Uhum. O Deus Filho é Yeshua, né, na língua hebraica, Sim, sim, que é Jesus para nós. E o Espírito sim. Santo é Espírito Santo mesmo. Uhum. Então, nós cremos em um único Deus que subside em 3 pessoas distintas. Amém? Amém. Presbítero, como que a gente explica a Sim. Trindade, esse Deus trino aí? Porque humanamente acho que é um pouco difícil de a gente Sim. compreender, né? Realmente Como que a gente explica? isso é uma coisa que os teólogos até hoje debatem muito, porque existem várias linhas teológicas, né? Umas que defendem o unicismo, que é o único Deus que subside nas 3 pessoas, né? Outros já dizem que são 3 deuses, né? Existe aí também as testemunhas de Jeová que não aceitam Jesus como Deus, eles diminuem a divindade de Cristo, por isso que é considerado uma seita, uma heresia, porque todo aquele que ataca a divindade de Cristo se torna um herege, né? Porque Cristo, ele é Deus, né? Nós cremos, e as escrituras Amém. nos respaldam sobre isso. Sim. Então, como nós podemos explicar? Existem vários textos. Todas as vezes que nós vamos explicar alguém, a gente tem que ir para a palavra, porque a palavra é a nossa conduta de regra e fé, só isso. Então, se nós olharmos muitos textos da Bíblia, o primeiro texto que aparece, uma evidência dessa, é quando Deus foi formar o homem, que está lá em Gênesis, no capítulo 1, versículo 26, quando diz, façamos, né? Ali, o original é Elohim, né? Porque Elo é Deus. Então, quando falou Elohim, ali já foi para o plural. Então, significa que era mais de uma pessoa para formar o homem. Deus Pai formou o homem e soprou nas suas narinas, e o homem veio a ser uma alma vivente, né? Está lá em Gênesis. Só que, quando ele foi fazer o homem, ele falou, façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. Está tudo no plural. Então, aí é a primeira evidência, né, da Trindade. E outra coisa curiosa também que nós temos que ressaltar, que a palavra Trindade não aparece nas Escrituras, né? Isso foi um termo teológico, de cunho teológico, usado por Tertuliano, né? Que foi a expressão mais fácil, né, de se compreender um Deus trino. Amém? Mas um aí... Deus em 3 pessoas? Sim. É então, um Deus... façamos o homem a nossa imagem, então não é 3 deuses. Não, de forma alguma. É 3 pessoas dentro de um Deus só. Porque existe... É isso como é se muito fosse a mão. Sim. É uma mão com 5 dedos. Exatamente. Tipo assim, entendi. Que existe muitos textos, né? É que a gente tem que entender isso. Sim. Existem textos que ressaltam a divindade do Pai. Existem textos que ressaltam a divindade do Filho. Existem textos que ressaltam a divindade do Espírito.
Então, como que nós vamos entender isso? Existem textos que trabalham em unidade, né? Mas existem textos que só ressaltam a unidade do Pai. Que nem, por exemplo, quando Jesus, esse texto é muito comentado, principalmente pelos TJ, que eles acreditam que Jesus Cristo não é Deus, porque quando ele foi falar da sua vinda, ele falou, essa hora e esse dia somente o Pai sabe. Porque esse tratado é somente para o Pai. Deixa eu resumir isso aqui bem rápido. Sim. É assim, dentro de toda a dispensação, cada uma das pessoas da Trindade trabalhou em um tempo específico. Por exemplo, no começo, o Pai ele é chamado de Criador, por isso que ele tem o nome de Pai. Porque o Pai trabalhou no início e o Filho e o Espírito Santo cooperou com o Pai. Esse foi o início. Depois, quando veio o nosso Senhor Jesus Cristo, ele veio na sua dispensação, que é a dispensação do Filho. E aí ele veio e o Pai e o Espírito cooperou com ele em todo o tempo que ele esteve aqui, aproximadamente 33 anos e meio. Então, nesse período, Jesus, como homem, né, 100% homem, 100% Deus, ele trabalhou, mas o Pai e o Espírito Santo cooperavam com ele. Até que ele foi crucificado, ao terceiro dia ele ressuscitou, foi assunto aos céus, está à destra de Deus e julga pelas nossas causas. E agora nós estamos na dispensação do Espírito, que é o tempo da graça. Então, essa dispensação é a plenitude do Espírito Santo de Deus, por isso que ele veio no Pentecoste. Por isso que o Espírito Santo veio, encheu os discípulos, e isso tem dado continuidade por todo o tempo da igreja. E agora, o Filho e o Pai cooperam com o Espírito. Por isso que Jesus falou, se eu não for para o Pai, não virá o Consolador, que é da mesma natureza minha, entendeu? Então, essa é as três. Na verdade, nós ficamos em 7 dispensações, né? Mas para dar uma resumida bem rápida, nós trabalhamos assim também, em 3 dispensações. Dispensações do Filho, do Pai e do Espírito Santo. Amém. Muito obrigado. Vocês que estão nos assistindo, deixe sua pergunta. Se tem alguma dúvida, faça uma pergunta, deixa aí. Na medida do possível, nós vamos estar respondendo. Eu queria dar uma boas-vindas ao Alessandro Costa, Pai do Senhor Jesus, Cláudia Kelly, Pai do Senhor Jesus, minha irmã. Olha, a Cláudia Kelly profetizou ali, ó. Profetizou, ela é membro da nossa igreja. Pai do Senhor, Pastor também. Anderson. Olha, Pastor Anderson, ó. Márcio Martins. Esse é membro da nossa igreja também. Amém. Deus abençoe, meu irmão. Amém. E Fernando Naomi Hatashita. Naomi Hatashita. Pai do Senhor Jesus, Pai, Filho e Espírito Santo, 3 em 1, passado, presente e futuro, 3 em 1. É verdade, se nós pegarmos para ver esse mundo, existe muitas evidências de que Deus existe. Sim. Pastor Alexandre, 1 João, capítulo 5, versículo 7. Fernando Naomi, Isaías 6, capítulo 1. Deixa sua pergunta aí, se você tiver alguma dúvida. Agora, deixa eu perguntar uma coisa, presbítero. Sim. Na Bíblia ressalta o tamanho de Deus? Como que mede o tamanho de Deus? A fisionomia de Deus. A Bíblia fala da fisionomia dele? Porque... Isso é interessante. É muito interessante mesmo. Porque fala que façamos o homem a nossa imagem, né? Sim. Mas existe... Quando Moisés vê o próprio Deus, ele não vê a nossa imagem, não, né? É verdade, isso é muito interessante, obrigado pela pergunta. Sim. Primeiramente, o tamanho de Deus, né? O tamanho. A Bíblia deixa textos, né, claros que não se pode medir, por isso que ele é Deus. Isaías, só para a gente ler um pouquinho as escrituras, para não ficar somente com a nossa teoria ou com as nossas palavras, vamos ler um texto, Isaías 66, versículo 1, né? Isaías 66, versículo 1. Que vai falar aí o tamanho de Deus para a gente poder ter uma ideia. Você falou um pouco do universo, do universo, que ainda está crescendo, se expandindo, e a gente falou que é desconhecido para o homem. Se nem os céus dos céus não conseguem comportar Deus, então imagina o tamanho dele. Então Isaías 66 diz assim, assim diz o Senhor, o céu e é o meu trono,
e a terra os estrados dos meus pés. Que casa me edificareis vós? E qual é o lugar do meu repouso? Então você vê aí, se Engraçado, parece né? animado, né? Não, o versículo Mas, 2 também é interessante. Lê o versículo 2 também, fazendo favor, presbítero. porque, Olha que legal. sim, porque a minha mão fez todas essas Oh, coisas, e maravilha, hein? todas vieram a existir, diz o Senhor. Mas o homem, para quem orarei, é este, o aflito e o abatido de espírito, e que me teme das minhas palavras. Amém. E tem Amém. vários textos, tem o Salmo 11 também, o Salmo 11, versículo 4, que também vai falar que o tamanho de Deus. E a respeito da filosonia de Deus, né? É claro que nós Fisionomia. sabemos, filosonia, Aham, é claro que Deus, nós sabemos que ele é espírito, Deus Pai, ele é espírito, né? aham. O único que tem o corpo físico, agora glorificado, é Jesus, né? Dentro da Trindade, o único que tem o corpo como nosso, como Uhum. corpo de homem, é Jesus. E isso deixa claro lá em Colossenses, capítulo 2, se eu não me engano, no versículo 9, vai estar falando, né? Que nele habita toda a plenitude, Oh, maravilha, hein? né? Colossenses capítulo Então, 2. eu acho que é o versículo 9, se eu não me engano, isso. Portanto, nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Então, Deus Pai e o Espírito Santo habita em Jesus Cristo. Uhum. Então, na verdade, é claro, isso ainda a gente vai descobrir quando a gente chegar lá, quando Nossa. nós conseguimos chegar lá, né, na É. eternidade. Então, o único que tem um corpo físico, porque Deus é espírito. Inclusive, isso aí foi muito indagado. Inclusive, Moisés, certa feita, Moisés pediu para ver a Deus, ver a glória Uhum. de Deus. E Deus falou para Moisés que nenhum homem poderia ver a sua glória e permanecer vivo, né? Uhum. Então, veja isso. Então, como que é a filosonia de Deus? Nós não Mas temos ideia. como que Deus se apareceu para Moisés? Para quem não Ah, sabe. o texto mostra que, por bondade, Deus falou que ia deixar ele ver por uma fenda, né? Que Fenda, Moisés, fenda, fenda é um vão? isto, um vão, um vão. No caso, Moisés, ele tinha que encobrir o rosto e ele ia ver Deus pelas costas, porque a face de Deus ninguém poderia ver e Ah, permanecer vivo. entendi. A glória de Deus, ali, a face é a glória de Deus, entendeu? Então ele viu tipo Um vulto, um né? vulto assim, ó. É, ele viu Deus Nossa, passando. E Deus passou cara. devagar, e Deus passou É, devagar. Porque se Deus quisesse passar e Moisés nem vê, nem via. Porque Deus, é ele é verdade. onipresente. Ele está aqui, está ali, entendeu? Então, essa é a parte que nós temos de Deus. O único que vai se manifestar corporalmente é Jesus, né? Uhum. O Espírito Santo, ele habita em nós, é algo imaterial, é algo que não é tocado, não é palpável, mas se ele quiser, ele pode nos tocar, é isso que é interessante. Isso não Sim, significa que ele é limitado na questão do físico, porque Deus, ele é soberano, ele é todo poderoso, ele pode fazer o que ele quiser, entendeu? sim. Então, na verdade, Deus ele pode agir tanto no físico como no espiritual. Nós que somos limitados, nós só podemos trabalhar dentro do físico, porque nós estamos Uhum. num corpo físico. Agora, quando nós sairmos dessa matéria, que é a nossa alma, que é a nossa parte, que é a parte invisível, que seria o Uhum. espírito, no caso, que o espírito e a alma também são algo distinto, mas só para os Sim. irmãos entenderem, aí sim nós vamos ter contato no mundo espiritual. Mas, por Amém. enquanto, nós somos É só limitados no no sentido. Esse Nós cansaço é sentimos só no físico, né? só no físico. Só no físico. Só no Amém. físico. A gente fala sobre fisionomia de Deus, e isso Sim, me fez lembrar Jesus Cristo, que ele se esvaziou de toda a sua glória, sim, aí e desceu como homem, para mostrar. Jesus Cristo dizia: quem vê a mim vê o Pai, né? Então ele dizia: eu sou o reflexo do Pai, eu sou. Quer ver a sim, Deus? Olhe para mim, né? exatamente. E você vê o amor de Deus nisso, né? Jesus Cristo se limitando em um corpo como o nosso, deixando toda a sua glória para mostrar para a gente. Tem um pastor que eu gosto muito, que é o pastor Rodrigo Silva, e ele conta uma historinha. Ele conta uma, né, parábola ou uma fábula, ele conta uma história para a gente poder entender, né? Que tinha um rapaz
que ele sempre ele tinha um aquário e ele sempre alimentava os peixes no aquário. Ele ia lá, colocava água colocava comida no aquário, e quando ele ia fazer isso, os peixes fugiam dele, se assustava dele. E ele falou com o amigo dele: nossa, todo dia eu dou comida para esses peixes, eles se mantêm vivos porque é eu que dou água para eles, é eu que dou comida para eles, é eu que limpo o aquário deles, é eu que faço eles, eu que sustento eles, mas quando eu chego perto deles, eles fogem. Isso tá errado. Aí ele fala, né, que aí o amigo dele respondeu para ele, né, é porque você é grande demais comparado aos peixes. Você é grande demais. Então, naturalmente, ele se assusta. E foi por isso, e ele fala, por isso que Jesus Cristo teve que descer como homem, né? É verdade. Porque Deus era grande demais. Interessante essa passagem aí também, que você usou, que estava em Filipenses, capítulo 2, a partir do versículo 5, quando fala que Jesus se despojou, né, ou em algumas traduções, esvaziou, aniquilou-se. Isso me faz lembrar também do rei Davi. O rei Davi, quando ele foi buscar a arca que estava na casa de Obed-edom, lá perdida, porque Saul nunca quis ir buscar, quando ele viu a arca, porque simbolizava a presença de Deus naqueles dias, ele se despiu, né? O que significa? Ele pensou, esse é o rei, eu sou simplesmente o quê? Algo que representa ele. Porque senão ia haver confusão ali. Imagine dois reis ao mesmo tempo. Isso não ia dar certo. Então, por isso que Jesus, entendendo isso, não é que Jesus é inferior ou Jesus é menor, mas Jesus, entendendo que ele tinha que glorificar o Pai, então ele se diminuiu, no sentido de não trazer confusão para as pessoas. Mas hoje, a Bíblia fala, e no versículo 11 desse texto aí de Filipenses, versículo 10 e 11, Filipenses capítulo 2, fala que todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai. Aleluia. Então, por isso que ele teve que se diminuir. Ele teve que se diminuir no sentido de glorificar Deus. Porque Deus, ele precisava que Jesus viesse na terra como homem, sofresse, morresse, para que hoje eu e você estivéssemos aqui falando do nome dele. Glória a Deus. Amém. Sacrifício de Jesus. E outra, se a gente for parar para pensar, Jesus Cristo morreu na cruz. Quando ele ressuscitou, qual que é ele mesmo? Tomé não acreditou. Não acreditou. Ele falou, só acredito vendo. Jesus falou, toca aqui na marca. Então. Se você for pensar agora, Deus se limitou ao nosso corpo. Sim. E da forma que ele foi crucificado, ele subiu ao céu. Quando nós morrermos, nós vamos ter um corpo glorificado. Tipo, essa carinha bonita vai ficar mais bonita ainda. Essa entrada, eu acredito que Deus vai dar uma preenchida. Eu acredito que Deus vai dar uma preenchida nessa barba falhada. Eu acredito que ele vai botar um pouquinho mais de barba. Né? Pai? Jesus, abençoa. Né? Agora, Jesus Cristo, não. Ele não vai mudar. Quem sai perdendo nessa história? Quem saiu perdendo nessa história? Pô, é ele, pô. É ele. Deixou toda a sua glória para se limitar num corpo que quando ressuscitou... Por amor mas agora presta atenção nisso aí. Isso é importante. Calma aí. Quando Jesus ressuscitou, a Bíblia fala que ele recebeu o corpo glorificado. Ele é o primogênito dos que dormem. Então, Jesus, ele é o primogênito. Então, ele recebeu o corpo glorificado. Isso é interessante, que Jesus, ele é o unigênito, mas aí, quando ele vem, morre, ressuscita, ele se torna o primogênito. Então, agora ele é o primogênito, porque ele já tem o corpo glorificado. E se nós olharmos ali no livro de Apocalipse, quando ele se apresenta ao apóstolo João, ele já está com um semblante totalmente diferente, entendeu? Do capítulo 1, do versículo 8 a seguir, ele vai se descrever quem é o nosso Senhor, entendeu? Sim. Que os olhos dele chama como de fogo, o rosto reluzente, os pés como latão de bronze, né? Da sua boca sai uma espada de 2 gumes, entendeu? Ele está com a couraça aqui de ouro, né? Com a cintura, entendeu? Então,
O Jesus, que era o Jesus homem, é totalmente o Jesus glorificado. Não confunda isso. Mas então ele não vai ter a marquinha? Na mão, sim. Porque aquilo dali é obras, entendeu? Então, quando ele fez a obra da redenção, aquilo dali é eterno. Por isso que o sacrifício de Jesus é único e eficaz para todo sempre. Então a gente vai olhar para ele, então a gente vai olhar, vai ver a marquinha, nós vamos lembrar do que ele fez por nós. Exatamente. Aquilo dali, sim. Sim. Nossa, a Bíblia diz que sim, né? A marca. Tocou, teve a marca. Sim. A marca da chibatada, então, sumiu. Não tem mais. Sumiu. Não só a marca da mão. Nem a do lado, dizem, claro, isso aí são teorias. Não vai dar para ver também que ele tá com roupa, né? Tá com roupa, mas assim, a da mão tá, por quê? Porque o texto de Isaías fala que ele olha para a palma da nossa mão, para a palma da sua mão, e o nosso nome está escrito lá. O que significa? Esse nome escrito ali é a marca. É o preço. É o preço que foi pago. Entendeu? Entendi. Isso é eterno. Não, eu quero fazer teologia também, hein? Não, isso é teologia. Frei Vitor, agora me diz uma coisa. Sim. Tá interessante a conversa, hein? Tá muito interessante. Só que a gente tem que a gente tem que ir para uma próxima pergunta que eu acredito que ela é muito importante. Sim, sim. Qual é a idade de Deus? Quantos anos ele tem? No início da nossa conversa, eu falei que Deus é eterno. Sim. Se Deus é eterno, ele não existe dias para ele. Inclusive... Não, mas como que a gente vai entender isso? Isso é muito interessante. Né? Inclusive... Não, isso é interessante. Inclusive, o tempo de Deus é diferente do nosso. Sim. Deus, ele se move no Kairos. O que é isso? Dentro da eternidade. Então, o que significa? Deus, ele pode estar no passado, pode estar no presente e ele pode estar no futuro, ao mesmo tempo. Sim. Nós somos limitados, nós só vivemos um minuto de hoje, o tempo de hoje, o presente. Mas Deus, ele já se comoveu no passado, no presente e no futuro. Quer ver um exemplo? Quando Deus usou a expressão que o Cordeiro do mundo, que o Cordeiro estava imolado antes da fundação do mundo, Deus já apontava para o passado. Como que é? Não, peraí, fala de novo aí, para a gente poder entender, para eu também poder entender melhor. Quando Deus, né, assim, quando foi falado que o Cordeiro de Deus foi imolado antes da fundação do mundo, significa que Deus ele já estava se locomovendo no passado. O plano futuro já estava, entendi. Arquitetado. Então quer dizer, imolado que diz morto na cruz. É isso. A queda do homem não pegou Deus de surpresa. Sim. Deus já preveu. Deus já sabia. É claro que Deus já sabia. Na sua onisciência, Deus já sabia que o homem ia pecar. Deus não preparou o homem para pecar. Deus preparou o homem para ser santo e puro igual a ele. Por isso que eu falei em Gênesis 1:26 que façamos o homem à nossa imagem e nossa semelhança. Então, o primeiro homem formado, Adão, ele era um homem perfeito, sem pecado. Só que, por causa da desobediência, o pecado entrou. E isso manchou aquela imagem que Deus tinha feito. Então, isso não pegou Deus de surpresa, porque o Cordeiro já tinha sido imolado, que é Jesus Cristo. Então, Deus, ele se locomove no passado, entendeu? Agora, no presente, quando ele veio na plenitude dos tempos, a Bíblia fala, e vindo Cristo na plenitude dos tempos, então é a questão de agora, né? E nós temos a esperança do quê? Da sua volta, que aponta para o futuro. Então, Deus, ele trabalha dentro desses 3 tempos, no passado, no presente e no futuro. Então, Deus, ele não tem limitação. E outra coisa interessante, a Bíblia fala que um dia para Deus é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. O que significa? Deus sabe de todas as coisas antes que venham a acontecer. Coisas que se passaram, Deus já sabia de antemão. Coisas que estão acontecendo agora, Deus já sabe de tudo. O pastor Silas Malafaia diz que Deus é atemporal, ele não tem tempo. Atemporal, exatamente. Atemporal significa que ele nunca vai deixar de existir, nunca vai deixar de ser atual. Atemporal é isso, que ele nunca vai se limitar ao tempo. Por exemplo, você pega um carro antigo, né, e você vai querer usar hoje, né? Dependendo, não vai ter nem peça para o carro mais. Por quê? Porque é uma fabricação antiga, entendeu? Agora, Deus não. Deus, ele não se limita ao tempo, nosso tempo, que é o cromo. Nós estamos limitados ao tempo. Nós trabalhamos em hora, minuto, segundo, milésimo, dia, mês, ano, estações. Deus não.
Deus, ele está no Kairos, que é o tempo da eternidade. Né? Para entender isso é difícil, né? Difícil. Como entender alguém que nunca existiu? Que nunca nasceu, Nunca teve um início. Na verdade, Deus sempre existiu. Como entender isso? Como? Na verdade, Né? Deus sempre existiu. Ele nunca deixou de existir. Por isso que as coisas foram criadas, por ele. Só que ele nunca teve início. Porque, como eu falei, porque se Deus tivesse início, tudo que tem início tem um fim. Pode ter um fim, porque teve um início. Então, como Deus é eterno, então ele não tem início nem fim. Por isso que Jesus falou, eu sou o alfa e o ômega. O que significa? Porque nas línguas originais, a primeira palavra que aparece é a palavra alfa, e a última é o ômega. Então, significa que ele está em todo o tempo. Deus está em todo o tempo. Isso aí é a letra dos alfabeto, né? Alfabeto, então. É a primeira e a última, entendeu? Significa que Deus, ele completa tudo. Ele está em tudo. Né? Nós não somos panteístas, acreditar que Deus é todas as coisas, tá? Sim. Nós não somos isso. Mas nós acreditamos que Deus, ele está em toda a história, desde o início, no meio e no fim. E ele nunca vai deixar de existir. Então, sim, com isso, nós não podemos dar uma data específica para Deus. Deus tem 10 mil anos, Deus tem 1000 anos. Não, mas deve ser ruim ser Deus, né? Porque não comemora aniversário. Acho que ele não come bolo, nem beijinho, nem brigadeiro. Aí é ruim, pô. Ele tem que ir só no aniversário dos outros. É igual Jesus, só vai no casamento dos outros, mas ele mesmo... mas... Então, essa é a responsabilidade de ser Deus, né? É verdade. Mas Deus, ele se alega com nós, entendeu? Isso é muito interessante. Assim, né? Parece até uma brincadeira, mas isso é uma verdade. Sim. Deus, ele se alega com nós. Por isso que nós somos filhos. Um exemplo, né? Eu acho que o presbítero Cleverson, ele já é pai, né? Você ainda vai casar ainda. Tem três. Tem que estar orando. Vai orando aí que Deus vai tá vindo. uma valor. Entendeu? Amém. Mas o pai, a alegria do pai é ver o filho feliz. É verdade. Entendeu? Então, Deus, ele se alega quando nós comemoramos. Por isso que Deus, ele é um Deus feliz, ele é um Deus alegre. Por isso que Paulo falou, alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos sempre no Senhor. Amém? Amém. Nossa, olha, tá muito bom mesmo. Nós tentamos manter a live dentro de 1 hora, mas tem mais uma pergunta assim que eu acho muito essencial, que eu acho que nós... me perdoe aí que vamos passar um pouco do horário, mas nós devemos fazer essa pergunta. Na verdade, são 3 perguntas. Primeiro, né? Como Deus se tornou Pai Nosso? E outra, precisamos ter medo desse Deus? E outra, como podemos nos relacionar com Ele? Acho que se o senhor conseguir responder essas 3 perguntas, eu acredito que vai dar um bom entendimento a respeito do Deus que nós temos. Sim, eu vou tentar ser bem assim, rápido, mas com conteúdo que dá para a gente entender com qualidade. Primeiramente, né, como Deus nos tornou nosso Pai. Na verdade, Deus, ele é o Criador, né? Então, como ele é o Criador, ele sempre foi o Pai. Só que, devido ao pecado, o homem se distanciou de Deus. Deus nunca se distanciou do homem. Pode ver que a busca sempre foi de Deus atrás do homem. Nunca foi do homem atrás de Deus. Por isso que o cristianismo não é uma religião, né? Exatamente. E outra, quando Adão pecou, Deus sabia que Adão tinha pecado. Mas o que acontece, se os irmãos verem lá em Gênesis, Deus veio na virada do dia ter com Adão, como era de costume. Deus nunca falhou nos seus compromissos, mesmo sabendo que o homem tinha pecado, porque na sua onisciência Deus sabia que o homem tinha pecado. E Deus veio, e Adão estava escondido. E aí Deus chama ele, e ele fala, eu estou escondido, mas por que está escondido? Porque eu estou nu. Quem te disse que você está nu? Comeste da árvore do conhecimento do bem e do mal, né? Então, veja só, então Deus, ele nunca deixou de ser pai. O que significa que Deus, ele é o pai de todos. Só que tem um porém nisso. Para que as pessoas recebam agora essa paternidade perdida, porque foi perdida por causa do pecado de Adão, elas precisam agora aceitarem a Cristo. Porque Cristo que une o homem perdido a Deus. Porque é a substituição, é o segundo Adão. Por isso que Jesus falou em João, capítulo 14, versículo 6, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então, quem é que vai ligar o homem perdido, o homem caído,
o homem em pecado, o homem que está distante de Deus? É Jesus. Por isso que nós Amém. aceitamos Jesus uma vez e hoje nós estamos Amém. agora com a nossa adoção, né? Porque agora nós fomos adotados, né? Nós somos Sim. agora co-herdeiros com Cristo. Quando o homem pecou, ele perdeu. Perdeu. Ele Aí perdeu Jesus Cristo, sim. o primeiro Adão, ele perdeu o privilégio de desfrutar da presença de Deus. Porque o pecado não pode, o homem pecador, ele não pode ter comunhão com Deus santo, porque Deus ele é santo. Isaías 59 fala que as mãos do Senhor não estão encolhidas e nem os ouvidos agravados para que não salve, mas os seus pecados fazem separação entre mim e ti. Então há uma barreira. Quando o homem peca, quando o homem se distancia de Deus, cria essa barreira, essa distância, abre uma ponte, né, uma lacuna, que só Jesus, como uma ponte, pode levar o homem pecador ao Deus Santo Poderoso. Entendeu? Ali, na queda ali, então, Deus não o deixou de ser pai. Porque quando a gente lê a genealogia, a gente vê que a gente vai até Adão, aí tem que era filho de Deus. Sim. Aí eu entendia que Adão peca, perdia a filiação, e através de Cristo, quando nós o cremos nele, esses sim passaram a ter o direito de ser chamado de filho de Deus. Era assim que eu então entendia. O seu entendimento não está errado. É assim. Sim. É claro, quando Adão pecou, ele perdeu o direito, o acesso, a comunhão, ele perdeu tudo isso. Todo homem sem Cristo, ele não tem acesso a Deus. Eles são o quê? Criaturas de Deus, porque Deus ele é o criador de todas as coisas, entendeu? Mas não é mais como um filho. Por isso que precisa de aceitar a Cristo para ser adotado. Na verdade, nós somos adotados, né? Adoção, através do sacrifício de Jesus. Nós não somos filhos gerados, né? Porque o único filho gerado foi Adão, o primeiro, né? O homem, e Jesus Cristo, que foi o unigênito, né? Que ele se intitula como o unigênito filho de Deus. Então, o resto é tudo criação. O resto é tudo adotado. Nós somos adotados. Na verdade, nós não merecíamos. Nós não tínhamos herança. Ainda mais nós sendo gentil. Nós somos gentil, nós não tínhamos herança nenhuma na parte de Deus. Mas por causa do sacrifício de Cristo, ele abriu a porta, e aí nós entramos com um direito de adoção, como os filhos adotados, filhos legítimos no sentido de adoção. Amém. Entendeu? Amém. Entendi. Agora, aqueles que não têm a Cristo, eles ainda continuam como criaturas. Se eles morrerem, eles não têm direito de participar da salvação eterna, porque eles não têm herança com Cristo, entendeu? Está lá em Romanos 8, se eu não me engano. Então, presbítero, se a gente quiser, então, ter um relacionamento... Então, vamos lá, então. Sim, um relacionamento. Nós somos... a primeira pergunta. Nós nos tornamos filhos de Deus através da aceitação em Cristo Jesus. Sim. Reconhecendo Cristo Jesus como Filho de Deus e Salvador. Confessando, entregando a nossa vida a Ele. Ok. Entendeu? Okay. E agora então, o relacionamento, né? Que aí, pai, assim, Deus ele é nosso pai porque ele nos criou, só que nós só não somos herdeiro de Deus se nós não aceitarmos, se nós não aceitarmos Jesus Cristo, né? Por verdade. Direito nós não somos porque nós pecamos, né? E isso nos afastou de Deus. Sim. Ele continua sendo nosso pai, porque ele nos criou. Sim. Só que nós não somos por direito, nós não somos herdeiro, só que aceitando Jesus Cristo, que nos salvou, que morreu por nós se tornamos co-herdeiro, ou seja, herdeiro também em Jesus Cristo. Por isso que todas as vezes que nós ceamos, né, tem um texto muito interessante que fala assim, o cálice, quando fala do cálice, esse é o cálice da nova aliança. Sim. Né? Então, o que significa? Significa que agora nós estamos em uma nova aliança. Por quê? Porque nós somos agora filhos de adoção, né? É como se fosse assim, por exemplo, nós não tínhamos direito de participar
das coisas celestiais, porque nós éramos pecadores, e a Bíblia fala que todos pecaram e estavam destituídos da glória de Deus, não tinham acesso à presença de Deus. A glória de Deus ali é a presença de Deus, por causa do pecado, porque todos pecaram. Só que agora Cristo vindo e pagando a dívida no meu e no teu lugar, no nosso lugar, agora nós temos livre acesso. Por quê? Porque Cristo pagou. Então, quando Deus olha para mim, para você, para o presbítero Cleverson, para todos os irmãos que estão nos assistindo, aqueles que já aceitaram a Cristo, eles não vê mais os nossos pecados, eles não vê os nossos defeitos, as nossas falhas. Eles vê o sacrifício de Cristo imputado, ele vê a justificação de Cristo sendo imputada nas nossas vidas. E aí, nós somos o quê? Nós não somos, assim, no sentido inocentados da nossa culpa. Nós continuamos pecadores, mas a diferença é que nós somos pecadores justificados agora, através do sacrifício de Cristo. E isso nos dá livre acesso a Deus. Um dos primeiros sinais disso foi na crucificação de Cristo. Quando Cristo estava na cruz do madeiro, entregando o seu espírito ao Pai, qual foi a primeira coisa que aconteceu? Houve um grande terremoto, o céu se escureceu e o véu rasgou de cima a baixo. O que significa? Aquele véu ali era o véu que dividia o compartimento do templo, né? Havia ali o pátio, havia o santo lugar e o santíssimo lugar. Nós sabemos que o santíssimo lugar, somente o sumo sacerdote poderia entrar uma vez por ano para sacrificar ali o sacrifício anual pelo pecado do povo. Só que quando Cristo ali, ele entregou o seu espírito ao Pai na cruz do Calvário, né? E disse, está consumado, o véu rasgou de alto a baixo. Significa o quê? Que agora nós temos livre acesso a Deus através do sacrifício de Cristo. Amém. Aí a outra que precisamos ter medo de Deus. Não. A única coisa que é claro, a Bíblia fala que Deus é como um fogo consumidor, né? Caindo na mão de Deus, né? Quem o livrará, né? Inclusive, o profeta Samuel orou assim, né? Mas, é claro, se a gente tem a comunhão diretamente com Deus através do sacrifício de Cristo, nós não precisamos ter medo, porque Deus é amor. Uma das essências de Deus, né? Nem é atributo, é essência. Isso faz parte da natureza divina. É claro que a santidade, é claro que a justiça e o amor, essas três coisas fazem parte da natureza de Deus. Só que a única que aparece explícita na Bíblia é o amor. 1 João 4,8 diz que Deus é amor. Então, se Deus é amor, nós não precisamos ter medo. Nós temos que nos achegar. Se porventura nós cometemos algum erro, porque nós estamos sujeitos ao erro, nós somos fracos, falhos, nós temos livre acesso a Deus e pedir perdão. A Bíblia fala que aquele que se arrepende e deixa, alcança a misericórdia. Veja só, tem muita gente que se afasta de Deus com medo. Tem muita gente que se afasta de Deus porque cometeu erro. Todos nós estamos sujeitos. Que não entrega a vida para Deus também pelo medo. Também né? Tem medo. E muitas pessoas também se pensam que são autossuficientes. A Bíblia não nos garante isso. Muito pelo contrário, Jesus falou e depois o apóstolo Paulo falou. Primeiro Jesus falou assim, vigiai e orai, para que não entre em tentações. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. E depois Paulo fala, orai para que não caia. Aqueles que estão de pé, vigiai para que não caia. Então, todos nós estamos sujeitos. Hoje nós estamos aqui, representando o nosso Deus através dessa live, mas nós não sabemos o que pode acontecer no amanhã. Nós não sabemos o que pode acontecer daqui a pouco com a nossa fé. É claro que a nossa fé tem que estar firmada em Cristo. Só que nós somos sujeitos, porque nós somos homens limitados. E se um dia acontecer algo, nós temos que lembrar. Isso nos faz lembrar também do filho pródigo. O filho pródigo. Ele saiu da casa do pai, ele se afastou, gastou todo o seu dinheiro com tudo aquilo que ele desejava, com todas as luxúrias do mundo aí, esbanjou tudo. Mas quando ele caiu na real, ele viu que ele estava ali padecendo miséria, ao ponto de querer comer da comida dos porcos, o texto sagrado diz, ele lembrou da casa do pai. E aí ele falou, nem digno mais sou de ser chamado de seu filho, mas pelo menos servo. Voltarei à casa do meu pai, porque lá na casa do meu pai há abundância, até os servos. E aí ele voltou. Mas o que aconteceu? O pai estava lá esperando ele. Glória. Maravilha. O pai estava lá. Maravilha.
E aí, qual foi a primeira coisa que o pai fez? O pai restituiu o lugar dele de honra. Colocou vestes novas, colocou um anel no dedo, colocou sandália. Olha, que Então, maravilha. todas as pessoas que estão nos ouvindo, eu quero fazer esse apelo. Se você se afastou por medo, por receio, o que os irmãos vão falar de mim, o que a igreja vai pensar, não se importe com isso. Se importe com o que o pai pensa de você. E o pai te ama. Amém? E outra, todo mundo está disposto a perdoar. Sim. E outra, e a gente entende, assim, eu não sei você, presbítero, não sei o senhor, mas eu sou falho pra caramba, cara. Quando eu vejo alguém assim Eu sei disso. que por algum motivo enfraqueceu e saiu da igreja e depois quer retornar, eu aceito de mau bom grado, cara, a pessoa, eu tento ajudar o que eu posso fazer. Nessa passagem do filho pródigo, o filho mais velho, ele vê uma festa e pergunta pro servo, né? Aí ele nem entra na casa, ele fica na porta. Aí ele vai lá, o servo vai e conta para ele. Aí o pai vai até a porta para falar com ele: olha, o que estava morto reviveu, o que estava perdido foi achado. Entra e vamos se alegrar, né? Esse filho mais velho é aquelas pessoas que não quer perdoar. É verdade. É as pessoas que não quer perdoar dentro da igreja, que acha que está muito tempo da igreja e é dono ou tem direito de alguma coisa e não quer perdoar o que errou, o que pecou, né? Eu costumo dizer que o céu será um lugar de surpresa. É claro que eu não estou aqui querendo dizer quem é salvo e quem não é, isso aí já é outra, né? Mas eu tenho certeza que o céu será um lugar de surpresa. Porque muitos pensam que aquelas pessoas não vão estar e quando chegar lá pode ser que se assustem de ver elas sentadas lá na mesa, esperando a grande ceia do Senhor. Sentando depois de mim, deixando me servir primeiro. Vocês podem vir. Então. Gente, deixa eu agradecer aqui o meu amigo Marcelo, meu amigo de coração, vaso de honra. Ele deixou uma parte do Senhor, ele disse que está assistindo no trabalho. Eu pensei em convidar ele, só que ele está fazendo mucai. Só que, presbítero Marcelo, Deus abençoe o senhor. Obrigado aí por sempre, pelo seu carinho, pelas orações. Deus abençoe a sua vida, que tudo dê certo na sua vida. O Carlos Garcia, que também ele entrou, ele deixou aí um comentário, a visão da glória divina. Ezequiel, capítulo... Ezequiel? Ezequiel. Né? Capítulo 1, versículo 26 ao 28. Efésios também me deixou outra. Esse também é da nossa igreja, esse. Ele é cooperador lá. Deus abençoe o senhor. Da palavra de Deus. Também o Anderson Rios. A paz do Senhor, a paz do Senhor. Conhece, Clé? É verdade, ele participou com a gente, é verdade. É verdade. Essa gafe não, crente. É verdade, é verdade. Desculpa, o irmão Anderson. Deus abençoe o senhor, tá? Obrigado aí por sempre. Andréa Moreira Caetano Oliveira, bom dia, a paz do Senhor. Acho que deve estar no Brasil, né? Isso é fé, como escrito em Hebreus capítulo 11. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se espera e a prova das coisas que não se veem. Cremos em Deus pela fé. Ela digitou esse texto mais ou menos quando a gente estava falando sobre a filiação. Queria dizer que a filiação vem através da fé. Sim, da fé. Com certeza. Eu quero agradecer a cada um que nos acompanhou até aqui o final, cada um que nem que entrou só para curtir ou compartilhar ou deixar um comentário, muito obrigado. O intuito dessa live é que acrescente conhecimento às pessoas, que pessoas possam ser edificadas através dessa live. E com a ajuda de vocês isso está acontecendo, por isso eu sou muito grato a cada um de vocês, Deus abençoe a cada um de vocês. Quero agradecer também o irmão Anderson Muroi, presbítero Anderson Muroi, ele é pastor, ele está pastoreando, né, a forma certa de dizer, né, numa igreja aqui em Daito, quem não sabe, Daito é do lado de Kakegawa Daito, e quando eu convidei ele, com muito bom grado ele aceitou. Eu pensei que ele ia ficar com medo, só que agora ele muito alegremente ele aceitou. Eu falei, não, esse irmão aí ele tem muita coisa para passar, porque não pode ser. Não pode ser. E eu vi que depois dessa live, eu vi que eu estou querendo fazer ETAD também, curso de teologia, teológico. Nós temos nosso pastor lá, o pastor presidente, ele é mestre na teologia sistemática. Nós temos aprendido muito com a vida do nosso pastor.
Fala um pouquinho da igreja, do local da igreja, como fazer para chegar lá, número de Sim, contato, alguma coisa. sim, eu vou estar passando o endereço. Sim. Kakegawashi, né? Osaka, número 715-1, né? Só que se as Osaka é o pessoas... bairro, Sete né? o quê? É o bairro. Osaka, aí traço Osaka 715 715 traço 1. Esse é o traço 1. endereço. 715 Mas, traço 1. isso, Kakegawashi, Osaka 715 traço 1. isso. Um ponto de referência, se caso os É um irmãos que mercado tiverem lá, né? dificuldade, tem o Mercado Bom Preço, tem ali o Minas Uhum, Grill ali, né? Uma uhum. churrascaria ali. Quando você for lá, você já vai mesmo pagar um churrasco para nós lá. Já chateou, né? Já É, leva a gente lá, né? é. Eu sou chateau, mas o dinheiro tá na mão de vocês, hein? Glória a Deus, glória a Deus. Hum, É brincadeira, mas quando os irmãos quiserem ir lá, eu sei que os irmãos têm os trabalhos deles aí, em Fukuroi, sim, né? amém. Na Qual era Donge, os né? horários de culto, irmão? Então, nós temos o trabalho aos sábados, a partir das 7h30, nós tiramos um período de oração, Uhum, e nós depois partimos para a escola sabatina, começa às 8. uhum. Nós estamos estudando agora a respeito dos dons espirituais e os dons ministeriais. Tem sido Aleluia. uma lição muito rica, onde nós temos aprendido muito da parte do Quem que Senhor. é o professor? Eu, às vezes, Ô, tem vou, maravilha, hein? e nós Aí sim, temos, estão em boas mãos, estão em boas mãos. e no Glória a Deus. domingo nós Ah, temos o nosso culto, geralmente louvor e adoração, aí a gente vai sim. temático, mudando conforme a necessidade, né? Aham. O terceiro domingo do mês é a Santa Ceia, aí o primeiro domingo é missões, o segundo louvor e adoração, e o quarto, dependendo de como cai, se cair 5 domingos, a gente coloca um culto evangelístico, ou um culto Uhum. voltado para a família, culto com a Que família, horas que é o domingo? a partir das 10h30 da manhã. De manhã. Amém. Isso. Mas se os irmãos É, chegarem mais cedo, os irmãos tomam um café com a gente lá, tem um amém. momento de comunhão, a gente tira um período de oração também, para buscar a Uhum. presença do Senhor, e todos Amém. estão convidados, né? Essa semana, esse Sim, domingo, a nossa igreja, nós vamos comemorar o Dia dos Pais. Então, a Donde de Fukuroi vai estar comemorando o Dia dos Pais. Provavelmente a Donde de Makinohara também vai estar comemorando o Dia dos Pais. Eu queria convidar cada um de vocês para estar participando junto conosco. O nosso culto começa às 10 horas, Clé, que começa? Ou é 9 horas? Mudou. É que mudou o horário. 10 horas. 10 horas, né? Antigamente Esse começava às crente, 9. Não, antigamente começava às 9. Daí eu fico perdido ainda no horário. É que mudou, foi mês passado, né, Clé? Foi mês passado. Então, se alguém quiser participar do Dia dos Pais, vamos estar comemorando. Na igreja do senhor, presbítero, vocês vão sim. fazer uma comemoração, alguma coisa? Assim, Uma nesse domingo, homenagem. Aham. sim, a gente está pensando em fazer, assim, depois do feriado, que aí já entra Ah, com a tá. ceia, aí a gente já faz Amém. algo, assim, já Uhum, para complementar tudo, né? É claro que a uhum, ceia do Senhor é a ceia do Senhor, né? Não é uhum. nada mais Sim. somente porque aí os irmãos vêm mais, né? Porque aí vem mais irmãos e aí a gente Ah, pode estar entendi. comemorando junto, Entendi. entendeu? Amém. E aí vai estar Amém. bem, Pedro, sim, caso o senhor tenha alguma página aqui no Facebook ou um É, canal no YouTube ou até mesmo algum site do senhor ou até mesmo da igreja, o senhor pode estar divulgando aí que não tem um problema, não. sim, nós temos uma página, né? Que se encontra com o nome MEB Daito, né? Se os irmãos MEB. precisarem, M, MEB, né? Abreviando, por MEB. quê? É porque é Missões Aqui no Evangélicas Facebook Berean. mesmo. No Facebook, isso. A gente faz os cultos online, a gente está colocando bastante culto online, Glória. devido a essa dificuldade que a gente está tendo, né? De aglomeração, da Sim, pandemia, do vírus, enfim, tudo isso, né? sim. Só que Deus tem abrido portas e tem dado esse recurso Graças para a nós, Deus. que é Uhum. a internet, e tem sido bênção. Glória. A gente tem feito os cultos online e tem sido, assim, bem assistido, graças a Deus. Amém. E o meu Amém. telefone, deixar meu telefone de Sim, contato, sim. se alguém precisar de alguma coisa, quiser conversar, quiser, assim, compartilhar algo, às vezes uma necessidade, algo, né? Tirar uma Pode me dúvida da ligar. Bíblia. Também, se a gente puder ajudar, da forma que a gente Amém. puder ajudar, estamos disponíveis para servir, tá bom?
Meu telefone Amém. é 090, O Cleverson vai estar colocando no comentário. sim, 9947 9947 1312. 1312. Esse é meu telefone celular. Aí, se a Anderson pessoa. Muroi. Isso, Presbítero Anderson Muroi. amém? Nós temos Amém. os trabalhos. 99. Uhum. Deixa eu ver aqui. Ah, Nós- a mi- ah, isso aí eu acho que é a página do Facebook, minha esposa sim, colocou aí. sim. Amém. Pastor E Fábio, a paz do Senhor, já estamos terminando, Pastor Fábio. Chegou pastor Fábio atrasado também, hoje. amigo nosso aí. Pastor Pai do Senhor, Fábio pastor. Caminha-Sono. A paz do Senhor. É, e daí nós temos os trabalhos também, né? Que aí já está na direção já dos nossos pastores. Tem em Uhum, Ramamatos. Se os irmãos moram na região de Ramamatos, acha que dá e tu é longe. Tem um uhum. trabalho em Ramamatos, que é na Miacoda, Minha um coda. pouco antes do Cais Home ali. Sim, Também sim. nós temos trabalho na região de E o Aitken. curso de teologia? Para quem quiser fazer curso de teologia, qualquer um consegue fazer o curso? É, assim, na verdade eu não estou muito a par nessa questão, porque tem as secretárias, né? A Ah, missionária, tá. a esposa do pastor, ela que cuida dessa parte. Mas, assim, se ele está em comunhão com a igreja, né? E ele serve no ministério, é só apresentar a carta do seu pastor, né? Autorizando ele a cursar o curso de teologia conosco. Eu acredito que não há nenhuma dificuldade. Uhum. É claro Pastor, que, ou, por exemplo, eu não tenho ainda uma igreja fixa? Não E tenho. quer fazer o curso? Pastor, eu sou não, um es- es- estudioso, sim, por exemplo. eu acredito que nesse caso, conversando com o pastor, né? Sim, Uhum. Eu acho que é possível, mas É tem verdade. que se informar direitinho, sim, como essa área não é uma área que eu cuido, então eu não sim, posso falar. Mas o Amém. nosso pastor é uma bênção, vocês conhecem ele, sim. Uhum. o ministério é uma bênção, no sentido Uhum. de receber as pessoas. Eu acredito que uma Sim. boa conversa Amém. não vai trazer nenhuma dificuldade. E Amém. também Amém. o pastor ele coloca as aulas online, né? Ah, Opa, Os é? irmãos Olha que legal. tem uma página também do ETAD. Inclusive, eu acho que tem até no YouTube, se você digitar ETAD Etade, né? MEB, ETAD, né? Que é com dois Aham. E, MEB, Aham. vai sair vídeos antigos, vídeos recentes, o pastor ele sempre está colocando lá. Então, se Amém. os irmãos têm o desejo de aprender assim, né? Ouvindo, né? Uhum. Participando dos trabalhos, é só entrar lá no site, tá aí na página aí agora, já foi colocado, e os irmãos vão ter a liberdade de estar aprendendo a palavra do Senhor, amém? amém. Ok, muito obrigado. Presbítero, as últimas considerações para a gente poder estar encerrando. Amém. Eu quero agradecer mais uma vez esse privilégio de estar aqui com os irmãos e dizer que para mim foi uma honra ter participado e sentir, né, também a responsabilidade. Um tema difícil, porque, como eu falei, é difícil nós vamos chegar numa conclusão, chegar num ponto final, porque Deus é Deus. Nós somos limitados, o que nós temos aqui é as escrituras que nos dá base para falar dele e nós usamos as ferramentas que nós temos. Amém? E o Espírito Santo nos ilumina e nós somos direcionados por aquilo que Deus tem nos dado. Mais uma vez eu agradeço o diácono Gutierre, o Amém. presbítero Cleveson, também agradecer o Yukio, ele não está aí, é meu amigo Uhum. também, e ele gosta de louvar a Deus. Uma hora dessa aí nós vamos Não só de chamar ele louvar, para falar também. Yukio, né, que está se preparando para o casamento, e eu creio É, que Deus vai abençoar ele. em nome de Jesus. Tadinho, E vai agradecer casar. a todos os irmãos da Donge também, agradecer Amém. o pastor Gilson, também um amigo nosso, os demais Sim. obreiros que estão ali com ele. Que Deus venha abençoar o ministério aí, em nome de Jesus. Amém? Amém. Muito obrigado. Olha, eu que agradeço o senhor. Muito obrigado aí pela aula. Eu aprendi muito. Não, eu que E aprendi eu com acredito vocês. que todo mundo também que está assistindo também deva ter aprendido muito. Queria que essa aula, essa live se estendesse muito mais. Eu acredito que o senhor tem mais conteúdo para dar. Então, Deus abençoe a vida do senhor, o seu ministério, que Deus faça Amém. prosperar a sua vida. Acredito que o nosso objetivo é expandir o reino de Deus Sim, em nome de Jesus. e que esse objetivo venha a ser concluído na vida do Senhor. Amém? Amém, em Muito nome de obrigado a Jesus. cada um que assistiu. O Cleverson, quer dizer alguma coisa? Agradecer a todos pela paciência, agradecer a todos por estar aqui conosco até agora. Nossa irmã Janete Nagata,
É verdade. Acabou de entrar. Pai do Senhor. Pai do Senhor, minha irmã. Obrigado. E curtem, compartilhem. Aqui a gente não está ganhando nada, a não ser experiência, a não Verdade. ser Conhecimento. no céu. Amém? Glória a Deus. Obrigado a todos. Que Deus abençoe a todos. Então, galera, até semana que vem. Semana que vem nós não vamos ter live. Semana que vem, folga aqui no Japão. Nós vamos tirar uma férias. Eu vou viajar. Não sei para onde, mas eu vou para algum lugar. Tá? Então, semana que vem não vamos ter. Mas na outra semana, saindo do feriado, vamos estar voltando com a nossa live. Então, continuem nos ajudando. 19, eu acho. Que vai voltar, né? Daqui a 2 semanas. Tem alguém previsto já? Ainda tá conversando, né? Tá conversando. Ainda estamos já conversando ainda. Não está ainda fixo, falando do tema, tudo não, mas tem. Sim. Ok, então. Um pessoal aí. Vamos estar só orando para terminar. E se o presbítero pudesse nos dar a honra orando e despedindo todo mundo na bênção aí, por favor. Amém. Mais uma vez eu quero agradecer e dizer que, na medida do possível, eu vou estar participando, devido ao nosso curso. Amém. Às vezes eu não estou aí, mas eu estou sempre acompanhando os irmãos. Amém? Vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, Senhor. Mais uma vez, Pai, queremos te agradecer a Deus por todas as coisas, Senhor. Essa noite, Senhor, que o Senhor preparou, Senhor, para falar um pouco a respeito do Senhor. É um tema, Senhor, muito difícil para nós, porque nós somos finitos e limitados, Senhor, limitados no sentido de conhecimento. Mas nós queremos te agradecer que o Senhor conduziu tudo, meu Pai, para a glória do teu nome. Continue abençoando nossos irmãos, ó Pai, que tem disponibilizado tempo, Senhor. Tem disponibilizado, meu Pai, recursos, ó Pai, para poder expandir o Evangelho, para poder levar a tua palavra, Senhor, para aqueles que ainda não te conhecem e para fortalecer aqueles que já estão na tua presença, Senhor. Continue nos dando, meu Pai, uma semana abençoada, Senhor, os trabalhos que haverão nas nossas congregações, que o Senhor também possa, meu Pai, estar na direção de tudo. Agora, Senhor, nos dá uma noite de sono, de paz, restaura o nosso físico e nosso espiritual e nos abençoe, Senhor. E se o Senhor não voltar, Senhor Jesus, nós estaremos aqui, meu Pai, para glorificar o teu nome. Desde já nós já te agradecemos e te pedimos tudo no nome de Jesus. Amém. 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 A paz do Senhor a todos. Deus abençoe a vida de cada um. E um ótimo trabalho amanhã, uma ótima noite, um ótimo fim de semana. Amém. Presbítero, continua na live, tá? Continua aqui. A gente vai sair, só que a sala não vai ser encerrada. Amém, amém. Tchau, gente. A paz do Senhor. Tchau, gente.